Vamos ver agora. Agora fui eu que caí, né? É, eu acho que Fui eu que caí. Não sei se é a Carla ou o Luiz que conseguiu entrar. Conseguiu, Carla? Ai, ótimo. Sim. Estão me vendo e escutando? sim. Uhum. Agora, eu não sei se o Luiz conseguiu. Luiz, você tá aí? Vamos ver, pessoal, se a gente consegue. Pessoal que está entrando, nós estamos aguardando mais um convidado. Ele não está conseguindo. Opa, deu Tomara que certo. agora vá. Acho que vai, sim. Agora deu certo. Deixa eu só uma coisa aqui. Só vou me posicionar aqui, só um minutinho. Agora vai funcionar. Agora é para funcionar, né, pessoal? Bom, primeiramente, sejam todos bem-vindos a mais uma Filhos. Hoje nós estamos aqui com 13 educadores, né? A gente vai iniciar, então, com a apresentação deles, para depois a gente poder seguir com as demais pautas. Quem quiser iniciar, pessoal, pode ir à vontade, tá? Tá bom. Então, Pode ir. Vai lá, dona Carla, faça as honras. tá bom. Eu ia perguntar se podia ser primeiro as damas, então tá. Com certeza. Tá bom, Sem sombra de dúvidas. tá certo. Não tô te vendo, Luiz. Vocês estão vendo ele? Sim, Sim, Carla. Uhum. tudo bem, mas ele estando aí tá bom. Uhum. Então, eu sou a Carla Almança, estou como educadora social na empresa Mão Amiga. Vai fazer um ano agora, no mês de junho. Não faz muito tempo, mas ao mesmo tempo parece que, nossa, faz uns 10 anos que eu estou trabalhando no acolhimento. As crianças, enfim, os adolescentes, eles chegam para nós bem estruturados, né? O nosso trabalho é organizá-los, dar todo o apoio que eles precisam, afeto, tentar trabalhar nessa área no acolhimento. Tem que ter um olhar muito humano, tem que ter muita empatia porque o que eles precisam no momento, quando chegam lá e todo o tempo que estão conosco, é amor, é atenção, escutar-los, bastante paciência, porque às vezes eles requerem muita paciência, porque eles vão
nos testando também, né, para ver até onde que realmente nós estamos ali por eles. Então, é um trabalho de formiguinha também, trabalho diário. Nós temos uma equipe muito boa lá, podemos contar uns com os outros, e isso é algo também bem importante no acolhimento. Sim. E só me confirma, então, Carla, trabalha numa casa-lar, isso, né? Casa-lar, casa-lar do lote Sagrada Família. Sagrada Família, certo. Porque a gente tentou convidar um educador, né, da Casa da Sagrada Família, um educador do abrigo, a gente tentou convidar alguns educadores, tá, pessoal, para a gente poder seguir essa live hoje, falando um pouquinho, né, do papel do educador social na instituição de acolhimento. Não sei quem gostaria agora de seguir, se apresentando, e depois a gente vai seguindo com os demais temas. Posso me apresentar, então? Eu sou a Morgana, eu sou educadora social há 6 anos na FAS. Atualmente, e a maior parte do tempo, estive no abrigo Estrela Guia. E a Carla fala, assim, que ao mesmo tempo que parece que a gente está há anos no abrigo, parece que a gente está faz um dia, né? Então, coisas que a gente não sabe ainda, que a gente tem que aprender diariamente, porque o trabalho do abrigo é muito dinâmico, cada dia é um dia diferente, cada hora é uma hora diferente, pode ser que tudo aconteça no minuto seguinte, né? Então, realmente, assim, é um trabalho desafiador. Com certeza. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus, porque nós não fizemos nada se nós tivermos fé, então eu tenho fé em Deus, toda honra e toda glória a Ele. Meu nome é Luiz Carlos Ribeiro, eu estou na função de educador residente há 9 anos, então desde o início ali das diretrizes de Casa Lar, eu entrei ali em um dos primeiros lotes, e a função do educador social nada mais é que a garantia de direito diante da vulnerabilidade e alguma negligência, né? Diante do poder familiar, então nós temos a missão não só de prover os direitos ali na íntegra, como dos principais é a saúde, educação, esporte, lazer, como ficar na função dos familiares, né? Que por vezes não tem condições de amparo a esses menores, então a nossa função, além de garantir direito, é propiciar para eles assim o mais próximo de um convívio familiar possível, né? Então parte desse princípio ali a função do educador. Falou, Luiz, em educador residente. De repente seria interessante falar para o pessoal, né, essa diferença do educador residente para o educador não residente. Se tu quiser seguir falando. Ok, certo. A função do educador residente, dentre outras coisas, é cuidar de todo o funcionamento da casa e ser ali a figura, a referência, né, dos menores acolhidos. Uma vez que tu mora com eles, então tu passa a ser para eles a referência, né? Então a gente tem essa função de, além de ser ali o organizador, ali nós temos a referência e a ponte entre a equipe técnica e os demais funcionários que trabalham na casa, a gente tem essa função, né? É como se fosse o pai, como se fosse a mãe. A gente tem essa responsabilidade. Não sei se ficou bem entendido, mas de uma forma simples é isso. Sim, e que tu mora na residência. Isso, a gente convive aqui, no meu caso, a gente tem uma folga por semana, né? A cada 7 dias trabalhado, a gente tem um dia de descanso. Então, a gente praticamente não, a gente vive com os acolhidos, né? Isso, pessoal, isso é, no caso, o educador residente, né? Os demais educadores. A função
essa especificidade é só para o educador residente. Os demais educadores têm os turnos deles, né, que ali geralmente é os que trabalham durante o dia, que é 6 horas, no turno vespertino e matutino, e à noite, que é 12 por 36, né? Isso, certo. Acho que vale informar, assim, diferenciar esse horário de trabalho, né, do abrigo estatal, né? No abrigo não tem nenhum educador que mora, né? Então, são os plantões de educadores, né? Basicamente, são 4 educadores por plantão. Então, de manhã, de tarde e à noite, né? Uma noite é um plantão, na outra é outro plantão, né? Então, tem... por mais que esteja fixo, né, quem é daquele plantão, mas não tem um que fica 24 horas todos os dias, né, diferente da Casa Lar. E a diferença também do abrigo Casa Lar, né, acolhe até 20 crianças, né, e a Casa Lar até 10, né. Isso. Isso aí, até 10, e é um número, assim, digo alto, porque a gente não consegue dar a atenção necessária que eles precisam, né, com essa quantia. Uhum. O interessante é que fosse menos acolhidos. Mas cada vez... Nessa questão eu concordo com a Carla, até porque outras diretrizes, ela comportava menos crianças, então a gente podia dar uma atenção maior, porém não depende só disso, né? Depende também de uma boa equipe técnica, e eu acho que muito do sucesso hoje advém disso, de uma boa relação com a equipe técnica, de uma boa relação com os funcionários que tu desenvolve o trabalho de educador, porque sem eles fica complicado, porque é cada vez mais crianças, né? Então se torna uma tarefa muito árdua e complexa por conta disso. Porque cada adolescente tem sua especificidade, tem sua particularidade, e a gente tem que lidar com tudo isso cada vez mais com um número menor. Agora não, que temos mais educadores, porém temos mais crianças também, né? Então fica naquelas, fica ela por elas. E aí, se a gente não tiver um grupo coeso, um grupo que esteja sincronizado, infelizmente, poucos pode fazer, apesar de ter uma política pública excelente nesse sentido, né? Certo. Pessoal, de repente, se vocês quiserem, então, seguir falando, né? Por exemplo, a casa do Luiz ali, que é só meninos, né? De repente, se quiser falar um pouquinho sobre a tua casa, e a gente vai seguindo, pessoal, pode ser? Por mim, tudo certo. E se quiser fazer algum tipo de pergunta, eles vão mandando aqui e eu vou comentando daí para vocês. Ok. Então, dona Carla, eu sempre vou deixar a oportunidade para a senhora. Aí depois eu dou sequência. Então, lá não é... Lá temos meninos, meninas, todas as idades, né? Adolescentes com os pequenininhos. Às vezes os adolescentes não têm muita paciência com os pequenos, então... Então, a gente fica lá fazendo as mediações, né? Porque, na verdade, faz parte, eles têm que terem essa... saberem, não é? Se relacionar com os maiores, com os menores, porque se estivessem na casinha, ou irmãos mais velhos, ou irmãos mais novos, então é importante que eles consigam lidar com essas situações. Uhum. Eu acho que também é interessante comentar, né, para o pessoal que de repente não conhece muito bem esse funcionamento das casas, que não tem uma divisão de idades, né? São crianças, pode ser do bebê até o adolescente nas casas. Meninos, meninas. A minha casa, ela tem... A gente até hoje só recebeu só guris. Então, ontem a gente estava comentando, hoje eu acabei de receber mais um guri, então a gente hoje tem
tem 8 guris acolhidos, né? E durante esses 9 anos foi sempre com essa particularidade, a gente só recebe só guris. Aqui a dinâmica da casa é bem básica, a gente tem um educador residente como referência, a gente tem equipe técnica, que é constituída ali do assistente social, do psicólogo e do coordenador. Então, essas pessoas elas são suporte e nos ajuda a dar seguimento no trabalho que é feito, né? A gente trabalha numa instituição que tem 3 casas lares, e essa casa lares comporta tanto meninos quanto meninas e crianças de 0 a 18 anos, né? Então, a dinâmica da casa aqui é como se fosse uma rotina familiar. Aqui eles vão para o colégio, aqui eles fazem cursos profissionalizantes. Na minha casa, especificamente, tem ali as academias à noite, que a gente trouxe para eles como fator de ressocialização também a arte marcial, que é uma coisa que eu gosto e que vejo muito potencial de ressocialização. Então, aqui os guris, a rotina deles de manhã é colégio, os que têm contraturno escolar e não tá fazendo cursos profissionalizantes, eles são inseridos ali nos centros educativos, e à noite a gente tem ali as academias, né? Então é uma rotina assim já bem específica, e a gente consegue fazer dessa rotina o dia a dia deles, né? Claro que em meio a isso tem o entretenimento, tem o videogame, tem o momento da leitura, tem o xadrez. Então a gente busca proporcionar tudo aquilo que faça com que eles evoluam, né? Vou falar um pouquinho bem, né? Então, o abrigo também recebe crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. Neste momento, a gente volta a ser porta de entrada, né? Quando uma tem alguma violação, então, por meio do judiciário ou do conselho tutelar, eles vão, no primeiro momento, para o abrigo, né? E a gente faz onde a gente... Morgana, pessoal, eu não sei se é só para mim, tá cortando um pouquinho o teu som. Para vocês também? A comunicação dela tá bem ruim. Uhum. Vocês me escutam? Não sei se o público consegue escutar. Para mim aqui tá cortando bastante. Melhorou agora? Agora parece que sim. Tá. Me pode tanto, né? Tá, vou tentar de novo. Cortando. Tá. Mas eu acho que melhorou, Morgana. Tá, senão eu troco a minha internet aqui. Enfim, tava falando. Bem. Tá, mas vamos seguindo. Como? Uns estão escutando bem. Tá. Eu acho que é só para alguns. Beleza. Então, ressaltar então que o abrigo nesse momento volta a ser porta de entrada. A gente vai acolher os adolescentes que vêm e faz uma espécie de triagem, né? Para depois irem para casa lar. Então, a equipe técnica do abrigo faz essa escuta, assim, de ver se é um caso de longa permanência, se tem que investir na família de origem, se é adoção, ou se vai para a família extensa, né? Então, tem várias possibilidades, e dependendo de cada caso, né? O abrigo sempre olha a especificidade de cada um, e conforme é aquela criança, aquele adolescente, então encaminha para casa lar, né? Acho importante comentar que, por mais que é uma instituição, né, o abrigo, a gente sempre tenta o máximo possível parecer uma casa também, né? Por mais que troque de profissionais 3 vezes no dia, por mais que tenha N regras, né? A gente tenta fazer com que eles se sintam mais perto de uma família, né? Conforme as nossas limitações também. Então, considerando também a questão de faixa etária, que é difícil os adolescentes, às vezes, suportarem as crianças pequenas, porque elas demandam mais. A gente acolhe também adolescentes com questão
com histórico de drogadição, já acolhemos adolescentes com questões de deficiência. Então, são muitas variáveis assim que circulam no abrigo, né? E acho que o papel do educador é de olhar para cada um deles na sua subjetividade, assim, né? De acolher o melhor que puder, né? A gente tenta fazer com que eles não sofram novas violências, né? De olhar para cada um naquilo que passou na sua história e falar também essa importância de considerar a história deles, tanto anterior ao acolhimento quanto a do acolhimento, né, para o futuro deles. Então, eu acho isso também bem importante, assim, que a gente, às vezes, passa para a família, para os pais pretendentes, né, que essa história não se apaga, que isso faz parte deles, tá marcado, né, na história, na pele, tá ali, né, que isso tem que seguir com eles, assim. Uhum. Infelizmente, quando eles chegam para nós, nós temos que fazer um retrabalho, né? A gente tem que ressocializar, reeducar, porque muitos deles vêm com inúmeras deficiências, principalmente na questão de evasão escolar, vivência de rua, a própria drogadição, que para nós é um fator bastante... É um atenuante bastante grande na questão de conseguir uma ressocialização. São fatores que, assim, que traz para nós uma demanda não só complexa, como bastante árdua, né, no dia a dia. Porque até, geralmente, eles chegam com 13, 14 anos e tu reverter isso aí em um processo que, digamos, dura ali 4 anos é muito difícil, né? Tu trazer essa concepção de que eles têm que mudar porque a vivência deles é aquilo ali, eles aprenderam e se adaptaram àquela realidade e muitas das vezes a gente tem que fazer com que essa realidade fique no passado, né? E como a Morgana disse, isso aí está neles, está entranhado ali no ser e a gente tem que batalhar dia após dia, fazer, que nem a dona Carla também disse, ali o trabalho de formiguinha para que a gente tente não só ressocializar, como fazer com que ele se mantenha, né? A partir dos princípios que a gente traz de respeito, de honestidade, mudar ali mudar a configuração, assim, do modo prático de dizer, né? Sim. Algo que eu percebo também, principalmente nos adolescentes, que eles vão tentar reproduzir o que os pais faziam, a maneira que os pais viviam, porque isso é uma verdade para eles e é algo que a gente tem que trabalhar bastante para que eles não sigam os mesmos passos, porque não deu certo, né? Mas é algo que está lá bem inconsciente mesmo, então é um trabalho que demanda bastante, mas desistir nunca, porque dá para ver também diariamente assim, o progresso deles, e quando eles conseguem também se interessar por algo diferente do que gostavam antes, que nem hoje nós conseguimos inserir uma menina em aula de instrumentos musicais. Nossa, precisavam ver a alegria dela, o olhar, porque ela estava inserida num serviço de convivência e ela não estava muito bem, não era, talvez para a idade dela não estava sendo adequado, ela não estava bem lá. Então, foi muito bom a oportunidade que ela teve hoje. Nossa, agradeço muito os parceiros que têm um olhar diferenciado também, sabe, para os acolhidos. Que até eles dão preferência, sabe, quando sabem que estão no acolhimento, que estão em casa-lar. Eles dão um jeito de conseguir inseri-los. E também agora me ocorreu, né, que a gente investe tanto nas crianças e nos adolescentes e às vezes respondem a nossa demanda. Às vezes, na maioria das vezes, tá? Eles não respondem a nossa demanda, se frustra. A gente acha que a gente não fez nada por eles, que o nosso trabalho foi em vão. E daí tá uma frustração, mas
é algo da gente que a gente coloca neles, assim, que não é deles, né? Que a gente tem que trabalhar que eles também dão o máximo que eles podem, da maneira que eles conseguem, né? A gente põe muitas expectativas, às vezes, de que vai salvar uma vida, às vezes eles não querem ser salvos. E um exemplo disso, a gente tem no abrigo as saídas não autorizadas, né? Antes evasões, agora a gente está tentando pensar em saídas não autorizadas aí, porque às vezes para eles é muito difícil estar numa instituição, muito difícil estar numa casa organizada. Eles não conseguem, porque não era a vivência deles anterior. E a gente se frustra porque eles ficam, porque a gente fez todo um trabalho que eles não responderam, né? E daí cabe também ao educador, à equipe técnica, à coordenação, de pensar, bom, talvez eles não consigam mais do que talvez eles consigam vir, ficar, se alimentar, tomar um banho, para depois ir para a rua de novo, né? E daí, teoricamente, esse perfil não é um perfil de casalar, por exemplo, que é onde ele pode desestabilizar as outras crianças que já estão organizadas, né? Então, essa criança, esse adolescente fica no abrigo. Me lembrei de comentar isso. Sim, perfeito, Morgana. Aqui, como posso? Pode. Aqui na casa a gente já tem uma dinâmica um pouco evoluída nesse sentido, né? A gente tem como carro-chefe assim, a autonomia do sujeito, e como ele é protagonista da própria história, então a gente começa ali desde que é inserido na casa, e diante da dinâmica da rotina, trazer para ele possibilidades em que haja uma relação de confiança, que nem até os 12, 13 anos a gente não permite que vá à escola só, mas a partir disso aí a gente cria uma relação de confiança onde eles vão à escola só, a gente tem um tratado com a escola e com o centro educativo que se não houver ali a presença deles, que imediatamente entre em contato para que a gente tome as devidas providências, né? Mas nesse sentido, até hoje a gente não tivemos nenhum um incidente assim que é de grave relevância. Claro que tem as evasões e geralmente quando estão contrariados não volta no horário certo e às vezes decide por evadir. Só que, como eu disse para vocês, quando se cria uma relação de confiança, então é necessário que se haja o erro para que a gente possa trabalhar nisso, né? Quando tem ali a possibilidade de um evento, como geralmente já aconteceu, de eles participarem de campeonato de artes marciais fora da cidade, então o mestre que está responsável e com a guia do juiz faz o translado deles sem nenhum problema, e aqui a gente, graças a Deus, a gente conseguiu evoluir a um patamar em que eles são bastante autônomos, que nem tem os guris que não precisa de transporte, eles fazem ali as consultas psicológicas, que é uma consulta ali de menos responsabilidade, eles vão só. A gente também tem a mesma tratativa com as psicólogas, então não precisa do acompanhamento. Claro que ele já tem 15 anos, já tem uma mente boa, a dinâmica, que nem eu disse para vocês aqui, é muito pautado na relação de confiança. Às vezes tem históricos aí de que eu transformei a casa lá onde eu trabalho em um quartel, mas aqui não, aqui a gente busca fazer o melhor sempre e partir do princípio que depois dos 18 eles não terão com quem contar, eles não vai ter mais a bengala da casa lá para sustentar. Então, a partir desse princípio, eles têm que começar a ter responsabilidade, porque muitas vezes, é que nem a Morgana citou, a falta de responsabilidade só leva a ter o abrigo ali como um lugar para tomar um banho, para comer e nada mais que isso, né? E infelizmente tem muitas situações que decorrem dessa forma. Aqui na casa onde eu trabalho, a gente tem essa dinâmica que a gente chama ali de despertar da consciência, né? A gente sabe que o ser humano não muda, ele se adapta. Então, adaptado à nossa realidade, a gente procura trazer para ele o conceito de que
menos erros, mais acertos, as consequências serão sempre positivas, né? Então, nesse sentido, a gente consegue fazer com que, após os 18, que nem a gente já tem aqui, eu acho que tem umas 14, 15 ressocializações já bem sucedidas, a maioria dos guris que daqui saíram hoje consegue se manter só com seu trabalho, com seu aluguel. Temos o Rafael, que foi bastante famoso aí uma época atrás, aí, que era 3 irmãos, e hoje ele consegue ter a família dele, tem uma filhinha, e conseguiu, através dessa autonomia, né, que a gente conseguiu propiciar para eles. Claro que isso não é para todos os casos, tem casos que infelizmente, é como a Morgana falou, né, é um caso que apesar de tu trabalhar, que apesar de tu buscar a ressocialização, infelizmente, não se consegue, né? Uhum. Acho também é importante a gente dizer que a gente trabalha um regulamento, né, que diz como a gente tem que trabalhar. Tem as normas regulamentadoras do abrigo, da casa-lar. Então, as coisas não saem da cabeça, né? Então, a maioria das coisas são de normativas, né? A gente segue as leis, o ECA, né? De proteção de direitos. Então, só colocar assim, né? Que o abrigo e a casa-lar estão para garantir direitos dessas crianças e dos adolescentes. Que eles vêm de acolhimento porque algum direito deles foi violado, né? Segue, né, os protocolos, assim, né? Foi muito bom falar no ECA, porque isso é muito importante, né? Que os educadores, eles tenham conhecimento e leiam e que sigam o que está escrito ali. Não é só para bonito que ele existe, né? Tem que ser seguido para garantir os direitos deles, evitar mais traumas, colocar limite, porque limite é uma forma de demonstrar amor, prepará-los, né, para o mundo lá fora, porque o mundo lá fora, infelizmente, não dá chance. Depois que sai dali, é uma outra realidade, né? Quando eles chegam aos 18 anos e são desacolhidos, a realidade é bem diferente. Nós precisamos prepará-los para isso. E cabe ao educador, né, pessoal, fazer muito disso, né? Educar, como vocês comentaram antes, né? Às vezes até ensinar a criança a comer em algumas situações, né? Enfim. Sim. Fazer a função, talvez, de pai e mãe ali, enquanto eles estiverem acolhidos, né? Acho que daria para dizer mais ou menos dessa forma, né, pessoal? Sim. Eu acho bem importante também a criação de vínculos. Eles precisam se vincular, sim. É necessário. Eu digo que a gente tem que se deixar afetar por eles, né? Sim. Eu particularmente falando, como eu já disse, né? Chega um momento que é a saída, que para muitos é um momento de tristeza, por conta do fator de estar saindo dali, ou não, aqui a gente comemora, aqui a gente tem um momento ali de fazer ali a gente chama de reflexão, né? Então cada um dá o seu parecer, dependendo da hora ali, os educadores, os acolhidos, e a gente sauda esse cara que está indo embora, porque a gente entende que ele está preparado e que outras demandas virão, né? E aí nessa questão de garantia de direitos tem muito ali, as pessoas confundem garantia de direito com superproteção, e eu penso que a função nossa é preparar eles para o mundo que, como a dona Carla disse, não dá chance. Então, se a gente também criar uma redoma de superproteção, onde esse moleque não pode, perdão da palavra, onde o garoto não pode fazer nada, o acolhido não pode, não pode respirar, não pode atravessar uma rua, se não tiver, pegado no... Não, a gente trabalha com a autonomia do sujeito. O carro forte do nosso trabalho
prepará-los para um mundo que infelizmente é hostil. Então, quando a gente tem a premissa ali de trabalhar a confiança, de trabalhar ali os deveres, de preparar eles para essa responsabilidade, então a gente consegue, eu consigo, sentir um alívio em saber que a partir daquele momento ali ele vai ter o voo solo dele, que ele vai estar preparado para lidar com muitas situações ali, de pagar um aluguel, de cuidar de uma casa, de ser responsável por fazer a gestão financeira, porque é papel do educador também essas questões, né? Aqui na casa a gente busca muito ali o aprendizado nesse sentido, né? De que haverá uma gestão financeira, que haverá um cuidado que ele vai ter e que a casa hoje propicia que depois dos 18, infelizmente, se ele não for para a República, ele vai ter que prover tudo isso. Então, a partir desse princípio, a gente já começa a fazer um preparatório para quando houver a possibilidade de desvinculação, a gente não está tão inseguro em deixar aí, né? Porque geralmente tende a gente se preocupar. Não, aqui a gente, como eu disse, a gente comemora, né? Que vai ser feliz, que possa cuidar da vida. Porém, a gente continua dando suporte, né? Que nem todos os que saíram daqui eu consigo manter o contato. Que nem eu disse, o mais velho é o Rafael, que está com 25, até hoje a gente se fala, até hoje ele, alguns momentos ele pede conselho. O último que saiu daqui também, o Caliel, está com 20, está morando só. Ele foi adotado a princípio com 18, só que aí optou em consenso com os pais adotivos que seria bom ele fazer o experimento solo, e faz 2 anos que ele está se mantendo. Então, nesse sentido, como eu disse para vocês, eu vou na contramão, sabe? Chega ali o momento de desvincular, eu fico feliz, eu comemoro. A gente também comemora, mas não quer dizer que a gente... E a questão do vínculo, eu acho tão importante que então sempre vai ter alguém para vincular com aquela criança que está chegando, né? Um vínculo mais forte, alguém que vai olhar diferente, ou que aquela criança vai se sentir mais acolhida. E eu acho isso maravilhoso, assim, porque nenhum educador é como o outro. Cada um é do seu jeito, né? E não é à toa que uma criança vai a um do que a outro. Então, ali também diz respeito da história dela, da personalidade dela, do que ela gosta, do que ela não gosta. E a gente, assim, né? De repente, a gente podia também seguir, né? Falando sobre... Se puderem falar um pouquinho sobre quando as crianças chegam, né? Ou no abrigo, ou na casa pai, né? Como elas chegam para vocês? Todos os sentidos, né? Os psicológicos, de que via elas chegam, de que forma. Bom, no abrigo chega pela via da Vara da Juventude, né? Ou pelo Conselho Tutelar. E elas chegam de muitas formas, né? Então, tem a criança que chega e já se sente à vontade, que vai brincar, que se depara com aquela montoeira de brinquedo na sala e já vai lá, já se sente à vontade, acha que está na escolinha, acha que está numa escolinha, né? Então, tem essa forma. Tem a criança também que chega totalmente abalada, que precisa ser acalmada no primeiro momento. Nós já tivemos crianças que chegaram, que a mãe vem entregar, né? Claro, a partir de uma determinação, né? Então, são N formas, assim. E no primeiro momento, a gente acolhe, né? De falar, olha, tá tudo bem, aqui não é um lugar ruim, é um lugar onde a gente vai cuidar de vocês, e vai se aproximando delas, né?
que isso não seja mais uma violência, né? Então, também, a gente chega de mansinho para a criança, para o adolescente também ir se situando, né? Mas sempre ressaltar que o acolhimento é uma medida protetiva e nunca punitiva, né? Porque tem muito a questão de que estão em algum lugar porque eles fizeram algo errado. E por que eles estão no abrigo ou na casa lar? O que aconteceu? Como a Morgana disse, geralmente é nesse sentido, né? Eles se dão conta da realidade quando eles se encontram acolhidos. E geralmente é um choque, né? É um choque de realidade para eles, porque independente, família, eu costumo dizer que é uma instituição sagrada, né? E para os olhos do Estado, eles estão em vulnerabilidade. Porém, para eles estão num convívio familiar onde a dinâmica do dia a dia é normal, né? Que nem a questão, para nós, a questão de evasão escolar, a questão de abandono é grave. Porém, para eles já estão acostumados a vivenciar aquilo, e quando eles saem daquele contexto, muitas das vezes eles nos culpam, porque para eles, nós tiramos eles do convívio familiar e aquele convívio era bom, porém, em muitos dos casos, infelizmente, tem sempre essas questões, né, de negligência, de abandono, de violação de direitos. Então, eles chegam aqui nessa situação. E aí, tu tem que, como a Morgana falou, tu tem que ter jogo de cintura, tu tem que entender que ele foi tirado do habitat, do convívio dele ali, com relações pessoais ali de longa data, e foi botado num ambiente extremamente estranho, com pessoas estranhas que ele não conhece. Então tu tem que partir do princípio que ali agora é a casa dele, porém fazer com que ele entenda isso no primeiro momento é muito difícil, né? Então é um trabalho que demanda tempo, que demanda paciência, que demanda também, como já disse aqui, muito jogo de cintura, para que ele possa se adaptar, né? Para que ele assim a entender que o nosso papel é garantir direito, e se a família estiver apta, que sim, que ele vai voltar para a família, e se não, que outras possibilidades estarão disponíveis, né? Para o melhor futuro do acolhido. Sim. Eu fiquei Nós temos pensando. lá uma família de irmãos que sofreram vários tipos de negligência. Estão conseguindo escutar? Sim, sim. E logo serão, a princípio, logo serão desacolhidos, mas aí eu fico com impressão que a gente ainda teria mais coisas para fazer por eles, porque aos poucos eles foram se evoluindo, melhorando muito, sabe? Se for comparar de hoje, de como eles chegaram lá na Casa Lar, mas eu sinto que ainda precisamos fazer mais por eles antes de eles retornarem, mas, enfim, né? Não é eu que decido, então é aceitar e torcer para que dê tudo certo, que a família continue fazendo esse trabalho e não negligencie mais. Sim. Nesse sentido é importante ressaltar o trabalho da equipe técnica, né? Porque a equipe técnica, nesse sentido aí, que nem eu digo, a gente espera sempre as melhores notícias através deles, né? E quando tu tem uma equipe competente que além de te dar autonomia, consegue buscar meios que ou haja o fortalecimento de vínculo, uma adoção, ou uma família ali de curta permanência, é essencial, né? Então é bastante importante o trabalho do conjunto, né, nesse sentido, para que a gente possa dar o melhor destino, né? O trabalho de equipe, né, Luiz? Eu digo. Exatamente. Uhum. Isso é bem importante, a equipe estar em sintonia, conversarem muito sobre os acolhidos,
trocarem bastante informações sobre eles para que a gente consiga chegar, para que eles, né, que na verdade, os educadores que levam para a equipe técnica o que está acontecendo, sobre a evolução deles. Então, é bem importante a sintonia entre equipe técnica, educadores, coordenação. No abrigo, a gente conseguiu instituir um dia de discussão de casos, né? Que a gente consegue reunir. Assim, a gente nunca consegue se reunir todo mundo, porque é impossível, né? Então, quem pode, a gente se reúne uma vez por semana para falar dos casos, para falar aquilo que nos angustia, para falar das nossas dificuldades, isso junto com a equipe técnica e com a coordenação. E a partir do momento que a gente começou a ter esse espaço de troca, o nosso trabalho melhorou muito, assim. Posso dizer que essa escuta, essa troca fez total diferença. É que nem eu digo, nesses 9 anos de trabalho, muitas das vezes o que me fez permanecer acreditando no processo foi o apoio da equipe técnica. Nesses 9 anos eu tive 2 coordenadoras, que a primeira ela de uma mudança de diretriz na licitação, e aí por um tempo foi uma coordenadora, e após esse tempo foi restituído a função da primeira coordenadora. Então, nesses 9 anos eu tive apenas 2 coordenadoras e uma equipe técnica bastante coesa no sentido assim de dar suporte, de trabalhar em equipe. Claro que nem sempre que nem o que queremos de fato é assimilado, mas como eu disse, é um trabalho em equipe, em conjunto, e tem que haver o bom senso, né? Porque quando o juízo de valor se sobrepõe à garantia de direito, aí a gente perde, a gente deixa de prestar o serviço adequado, né? Infelizmente, hoje o que se vê muito nas instituições é isso. É o juízo de valor infelizmente, pessoas de alto escalão que predetermina que tem que ser assim, sem se dar conta que há uma diretriz de trabalho, né? Que a gente, balizado nesse conceito, a gente adapta a realidade que nós estamos a diretriz de trabalho. Então, se a gente não tiver uma equipe que seja solidária a isso, que esteja atento a isso, infelizmente, fica um trabalho... a palavra é meio pesada, mas fica negligente, né? E aí a gente deixa de ganhar. E como a Morgana falou, assim, é um ganho importante quando tem essa possibilidade de se juntar, de falar sobre, da técnica poder trabalhar ali a diversidade e a peculiaridade de cada adolescente junto com os educadores. Isso é bastante importante. Sim. Quem ganha são as crianças e os adolescentes, né? Exatamente. Com um trabalho, né? Não sei se o pessoal tem alguma pergunta. Eu vou ler para vocês algumas mensagens que eu acompanhei aqui. Parabéns por dar a voz a esses educadores. A Marta, né, comenta. A Ângela coloca assim: parabéns a esses profissionais com essa visão. O Daniel coloca: excelente o tema abordado, parabéns. Acho que é a Daniele, né? Coloca: conteúdo maravilhoso, parabéns. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui para cima, pessoal. A Cristiane: parabéns pela excelência no trabalho. A Juscelane: parabéns pelo excelente trabalho de todos vocês. A Daniele também coloca assim: lindo os depoimentos de vocês. Ver os vínculos, a evolução deles e o crescimento. Só elogios, então, aqui hoje, né, pessoal? Coisa boa. A Marta: os educadores... Desculpa, o educador é o profissional que está mais próximo dos acolhidos. Verdade.
muito, pessoal. Eu acho que eram essas as mensagens. Se eu passei alguma coisa, e aí, pessoal? A Ana coloca assim: parabéns pela seleção de conteúdo tão necessário e importante. Parabéns pelo trabalho e dedicação de cada um. Ui, desculpa, Luiz, você ia falar? Não, eu só queria ressaltar que o trabalho em si é árduo, o trabalho em si é complexo, é complicado, porém, quando tu se dedica a fazer, nossa, tu tem ganhos assim excelentes, né? No início ali que eu comecei a fazer faculdade, eu fui pesquisar sobre as profissões que mais me identificavam. E eu tive um educador, um professor, que ele se chamava Deoclides. E ele viu em mim algo que eu creio que ninguém mais tinha visto, né? Isso lá na Bahia. Então ele deu para mim de presente o Código Civil e o livro Arte da Guerra, porque um dia ele estava tocando, ele era professor de filosofia, e eu cheguei na aula e ele ali, ele tocando ali a música de Legião Urbana, Pais e Filhos, e aí eu questionei ele, falei, cara, por que tu tá dando um tipo de aula dessa forma? Ele falou, não, a gente não precisa se prender ao óbvio, a gente tem que sempre buscar ali dentro do contexto algo que seja diferente, que agregue. Então, a partir daquilo ali, assim, criou uma necessidade de trabalhar com pessoas, de fazer diferente, porque a gente vê tanta desigualdade, a gente vê tanta miséria e tudo isso por conta de uma política, infelizmente, execrável que temos hoje. E, a partir desse princípio, fui estudar sobre profissões e achei no serviço social, assim, a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Tanto que tive possibilidade de fazer outras faculdades, mas não, quis o serviço social por opção, porque ele me dava essa condição. Depois de formado, a tal da autonomia, a tal da mudança que o serviço social tanto se falava na faculdade, né, dona Carla? Sim. A gente se depara com a realidade ali um pouco diferente. Então, depois de formado, tive a possibilidade de trabalhar em um determinado lugar que só queria só a minha assinatura, né? Então, não, isso aí não foi para isso que eu me formei, então, perdão da palavra, não vou prostituir a profissão, quero outra coisa. E na sequência encontrei a função de educador social que assim casava exatamente com o que eu queria, né? Então eu tinha ali o teórico metodológico da faculdade, um pouco de experiência de estágio no CASE, que me deu um pouco de conhecimento sobre a adolescência e as problemáticas dela, inserida ali no mundo do crime. A partir desse princípio, me descobri na educação na função de educador social e não me vejo fazendo outra coisa. Possa ser que futuramente a necessidade me obrigue, porém, hoje não é nem pelo salário sim, porque é nosso meio de sobrevivência e existência, mas eu me sinto muito realizado em olhar para trás e ver assim vários acolhidos que eram dados, que foram dados ali, muito deles como uma situação já perdida, e hoje a gente vê que é um cidadão de bem, que está atuante e participante na sociedade, não no sentido negativo, mas como cidadão honrado que paga suas contas e pessoas de valores. Então, hoje eu vejo que o que o Deoclides viu em mim lá, eu consigo ver hoje, né? Que a gente está aqui para ajudar e ser ajudado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente consegue exercer esse trabalho de ressocialização, a gente aprende muito como ser humano, né? E como pessoa. Então é isso. Para mim, essa função é digníssima enquanto eu puder estar à frente disso, assim, sem ser negligente ou incompetente, podem contar comigo. Isso Muito aí, bem. Luiz, concordo com a tua fala. Tem uma amiga minha que
que essa fala que eu vou dizer é dela. É um desafio gratificante. Trabalhar com criança e adolescente no acolhimento é um desafio gratificante. O meu estágio foi com adolescentes e foi ali que eu vi esse caminho que eu quero seguir. Como assim, eu penso em melhorar os dias e é isso que eu quero passar para eles também, que eles acreditem. Eu gosto muito de trabalhar a questão do pensamento positivo, para a gente atrair coisas boas, fazer o certo, que o retorno é certo. E é isso aí. Crítica também, né, cara? Oi? De certa forma, recai sobre nós, né, por conta da nossa responsabilidade. Mas só nós sabemos o quanto nós se dedicamos e somos comprometidos com a causa para que o que seja negativo a gente converta em combustível, né? Eu queria começar dizendo que tem dias que eu não sou tão otimista assim, sabe? Que eu tenho que pegar a minha bolsa correndo, né? Dar combustível, mas tem os dias que são muito difíceis. E eu tenho pensado, assim, que a gente trabalha com uma parte feia, né, da sociedade. Adolescentes que estão à margem, que ninguém quer cuidar, que ninguém quer olhar, que ninguém quer perder um segundo para cuidar deles. Então, é muito difícil o nosso trabalho. E a gente tem com isso todos os dias, né? De dar conta de uma coisa que ninguém quer olhar, muito menos cuidar. Então, às vezes dá vontade de pegar a bolsa e ir embora, assim, né? Porque, pô, tem que olhar para isso, se ninguém quer olhar, né? Porque esses mesmos que não querem cuidar é que são os críticos do trabalho que nós exercemos, né? Infelizmente é isso. A maioria que não quer se comprometer é que vai nos punir, que vai nos julgar, que vai nos criticar, que vai nos apontar isso está certo, isso não está certo, enfim. Mas estamos aí. Eu também não vou dizer para você, Morgana, que há dias que dá vontade de largar tudo. Só que eu penso só no acolhido. O que me dá força é olhar para aquela carinha ali e falar, não, peraí, ainda falta esse aqui para a gente trabalhar, falta esse aqui para a gente não abandonar e deixar aí como já fizeram com eles, porque muitas das vezes nós somos a última opção, né? Entre um cidadão e um criminoso, um marginal, um morador de rua, infelizmente. A gente se depara com essa realidade hoje, aqui mesmo na frente da casa onde a gente mora, passa vários guris que um tempo atrás eram acolhidos, fazia parte do mesmo processo que os que hoje aqui da casa estão ressocializados e infelizmente está ali, servindo de exemplo, né, que houve em algum momento uma falha, né, um erro e que culminou naquilo, né? Sim. Eu vou pensar aqui que não são perguntas, né? São elogios, a maioria são elogios aqui. Aqui. A Manu, a nossa assistente social, ela coloca assim: o papel do educador é muito importante na vida das crianças e adolescentes. Eu concordo. Muito. A Ana coloca assim: parabéns pela seleção de conteúdos, tão necessário e importante. Parabéns pelo trabalho e dedicação de cada um. A Daniela, muito importante esses encontros, parabéns. Eu acho que é Rô Alves. Educadores está de frente, dia a dia. Precisamos ter um olhar de cuidado para com eles. Concordo também. Verdade. E a Marta, ela coloca assim: tua fala e tua prática são exemplos, Luiz. O Daniel coloca: e pode ter certeza que estão fazendo a diferença como educadores sociais. Parabéns. A Ângela:
que todos os profissionais da área pensem da mesma forma. A Marta também coloca assim, é um trabalho desafiador mesmo, eu acredito. Muito desafiador, né, pessoal? Tem mais algumas mensagens. Ai, não consigo voltar aqui, pessoal, mas é todos no sentido de elogios, né? O trabalho de vocês, a dedicação. E quando a gente escuta vocês falarem sobre, né, o trabalho, a gente sente, né, que tem algo mais, né? É mais do que um trabalho. A gente sente o amor, a dedicação, né, que vocês estão ali pela causa, né? Por quererem algo diferente. É uma missão que eu faço com muito amor. Uhum. Eu acho Uhum. Uhum. Eu também vou na mesma linha de pensamento. Eu creio que todo ser humano merece uma oportunidade e quando é que eu sou bastante crítico à questão do Estatuto da Criança, porque é uma diretriz de lei formidável, porém ela está muito à frente da nossa época. O Estatuto da Criança ela veio no momento errado, porque as leis estão lá, porém, na maioria das vezes é negligenciada, né? Graças a Deus a gente convive em um ambiente que faz essas leis, de certa forma, se efetivar, mas a gente vê muito de estar aí para ser cumprido, porém não efetivada, né? Infelizmente a gente tem uma política que segue o rito, como eu digo, o pensamento dele é o juízo de valor deles, né? Aí a gente acaba sendo atingido nesse aspecto, porque toda vez que há uma eleição, a troca de comando, essa troca de comando vem com uma ideologia diferente, vem com uma proposta de trabalho diferente, e isso afeta diretamente a questão do educador, tanto a educação social como residente, de fato afeta toda a política pública, né? Porque aí, muitas das vezes, é aquela questão de pouco incentivo, diminuição dos proventos ali para a manutenção da política pública, sendo que é uma coisa essencial, né? É uma coisa que salva e que modifica vidas, porém a gente está a mercê, muitas vezes, do que pensa, do que determina quem está lá no alto comando, né? E isso é ruim. Eu creio que a política tinha que ter uma diretriz, independente de quem está lá, a gente continuasse seguindo o que é proposto, né, na própria lei. Mas, infelizmente, não é isso que acontece na maioria das vezes, né? Mas estamos aqui sobrevivendo. Estamos aqui, de certa forma, nos dedicando e dando o melhor, né? Para que o nosso guri não se perca e que a política pública continue, de fato, sendo efetivada, né? Sim. Não sei se a Carla, a Morgana gostariam de comentar algo mais. Eu acho que da minha parte é isso, assim. Falei das dificuldades, né, do que afeta, do que eu acredito que, né, que é no ser humano, no que a gente pode mostrar um outro caminho, uma outra forma de ressignificar uma história, né? Eu acho que é isso que faz eu seguir o dia a dia, né? De acreditar que aquelas crianças precisam de alguém por elas, porque até muitas vezes não teve ninguém. Que bom que pararam no abrigo, que bom, mas não muito, né? Porque não é legal, mas bom que tem um serviço que possa mostrar outra coisa, outra realidade, né? Outra possibilidade para uma vida. Depois que eu fiz o meu estágio no CAS, eu saí com a plena certeza que eu iria trabalhar em algo que fizesse com que os guris que tivesse ali no meu contexto de trabalho não fosse parar lá. Então, nossa, é bastante gratificante
gratificante ver que até hoje, além da dificuldade de trabalho, de todas essas questões, a gente consegue manter essa promessa viva. E é isso que nos faz todo dia levantar cedo, disposto para o trabalho, né? E eu agradeço o convite, Janete. Obrigada por... nós, nós é que então, eu acho que seria possível ficar aqui mais umas horas, né, falando sobre, né, a atividade de vocês, mas daí o Instagram vai derrubar, então a gente vai ter que encerrar, pessoal. Eu agradeço a oportunidade, eu sou um bom soldado, Janete. Se tu me convocar, eu vou, mas de livre e espontânea vontade, tenho muita dificuldade em falar. Então, mas foi bem gratificante, é bom a gente parar um pouco para falar da nossa função, da nossa profissão. Não. E é isso. Eu chamo vocês de novo, sim, podem ficar tranquilos. Acredito que tem muitos outros temas que a gente poderia abordar também, né? Eu quero aproveitar e agradecer também a equipe lá do Sagrada Família. Nossa, tem profissionais top. Eu aprendo muito com eles, pessoal que tem mais tempo, mais experiência na área do que eu. Eu me acho super flexível, às vezes eu estou pensando de uma maneira, daí eu converso com alguém, daí, ou se eu gosto de ouvir a opinião dos outros, aí eu penso, nossa, isso faz sentido, realmente. Então, pessoal, equipe maravilhosa, muito obrigada. Obrigada às minhas coordenadoras, a psicóloga, assistente social ou assistente social, as minhas colegas educadoras, tem gente top lá. Passou algumas mensagens aqui, pessoal, não vou conseguir ler todas, né? Vou ler a última aqui que está aparecendo para mim. Da Ingrid, que ela coloca assim, e finalmente o Luiz falou. Foi ótimo, foi, concordo. Tu viu? É isso aí, ó. Ai. É que assim, ó, que nem eu disse, eu costumo me sentir realizado em ver meu trabalho aparecer sem que haja minha presença, sabe? Então, em saber que a gente faz um bom trabalho e que esse trabalho é reconhecido, para mim é o que basta, né? Eu gosto dos bastidores, eu gosto de trabalhar quieto, fazendo ali da melhor forma possível. Essa questão de aparecer, de falar, eu sou um pouco recluso, até por conta de ser também um pouco antissocial, né? Aí tenho essa dificuldade, mas, enfim, vamos lá. Se a Foi missão ótimo. é dada, né, Zeni? Se a Foi missão é ótimo. dada, eu estou dizendo para minha coordenadora, né? Vamos cumprir. Sim, ótimo, pessoal. E assim, fica um convite, de repente, para uma próxima também, né? Outros temas, né? Uhum. Muito obrigada, pessoal, pela participação de todos vocês, né? Um abraço e até logo mais. Obrigada. Obrigada pelo convite. Morgana, foi um prazer. Janete, foi um prazer. Dona Carla, como sempre. Isso. Tamo junto. Prazer foi meu. Que bom conhecer. Sim. Foi um prazer, pessoal. Pessoal, agora sim eu acho que eu consigo encerrar. Até. Tchau.